E aí, pessoal, mais uma aula, né, que a gente... Aqui não tem esse negócio de uma aula só, né, Todas elas é um complemento e vai chegando desde o início de eletrostática, eletrodinâmica e agora já estamos entrando em magnetismo, né? Então, na verdade, falando de ondas eletromagnéticas e tal, é uma continuação, não tem como. Nosso curso ele é inteiro montando uma sequência, né, Médico? Isso, só que hoje vai ser mais específico e voltado para o magnetismo, né? Então, os ímãs em si, né? E de que forma você pode trabalhar com eles e, posteriormente, relacionar com o campo elétrico. Mas hoje vamos falar exatamente do magnetismo mesmo, o campo magnético em relação a materiais, né? Que pode ser atraído pelo ímã ou não, de onde começou isso. Vamos lá começar então? Na aula 32, falando de magnetismo, né? Fenômenos magnéticos. Falando também das propriedades, né? Que o ímã tem, as linhas de campo, polo positivo, polo norte e polo sul, campo magnético terrestre também vamos falar, porque todo mundo sabe que é possível usar bússola aí, né? Para orientar em uma viagem. Bom, as habilidades de reconhecer um ímã, identificar as propriedades dos corpos imantados, entender o comportamento de uma bússola e relacionar a posição de sua agulha ao magnetismo terrestre, compreender a natureza do magnetismo e suas consequências. Bom, iniciando aí, né, um pouquinho de... História, né? Tem que ter história. Se não relacionar com história, o professor Beto e o professor Lorismar vão ficar chateados com nós. Né? Então, sabe-se que o magnetismo não é algo novo, uma vez que desde o século VII a.C., já eram utilizados seus conceitos. Então, ele sempre existiu, só que aí começou a ser estudado. Textos gregos apontam para a existência do magnetismo, propriedade de corpos presentes numa região denominada magnésia. E daí, né, surgiu o nome da propriedade, né, de atração e repulsão de determinados corpos, lógico. Só que aí quando fala atração e repulsão, nós vamos trabalhar com os ímãs, né? Porque se for, por exemplo, o ferro, ele só vai atrair. Então vamos lá, continuando. Tales de Mileto, filósofo, físico e matemático grego, 623 a.C., foi quem observou a atração do ímã natural, a magnetita, né, que é encontrado na natureza, com o ferro. Em uma de suas viagens, constatou que pequenas pedrinhas tinham a capacidade de atrair tanto objetos de ferro quanto a de atrair-se entre elas, né? Atraírem-se, uma atrair a outra. Ou também, dependendo da posição, poderia verificar a repulsão, né? Agora, com o ferro, sempre atração. Continuando, Tales foi o primeiro a tentar explicar o fenômeno afirmando que a magnetita, o minério magnético presente no solo, seria possuidor de uma espécie de alma e que isso poderia, né, comunicar vida, olha só, ao ferro inerente, fazer o ferro ganhar vida, que por sua vez também adquiria o poder de atração. Na verdade, então, ganhar vida, né, Mac? É porque ele agia, né? É a ação, que é a força que fazia mover, essa palavra vida de movimentar. Isso. Né? Que só pode se movimentar como se fosse um objeto vivo, né? Então, justamente. Tales não teria sido o primeiro a descobrir tal fenômeno na região. Conta a lenda, né? Que um pastor de ovelhas de nome Magnês teria percebido que a ponta de ferro do seu cajado ficava presa quando este encostava em determinadas pedras, presumidamente a magnetita, né? Então, se era de ferro, com certeza ele ia ficar ali. Lógico, você dependendo, né, da intensidade ali de cada pedra, ou maior, menor, poderia atrair mais ou menos ali esse cajado. Segundo alguns autores, do nome da região derivou-se o termo magnetismo, até hoje usado para estudar os fenômenos relacionados. Contudo, para outros, o termo magnetismo advém do nome do pastor de ovelhas que teria constatado o primeiro fenômeno, né? Ele só observou, ele não estudou. Ele viu que aquilo acontecia. Bom, então, continuando aí. Em verdade, explicações similares perduraram pelos vários séculos que seguiram.
O magnetismo seria, então, a consequência da emanação de eflúvios, um perfume que emanaria do ferro e da magnetita, sensibilizando-os para que se atraíssem. A própria palavra ímã deriva-se-ia mais tarde da palavra francesa aimant, que, não de surpreender, né, traduz por amante em português. Se atraiu, né? Então, Isso. a questão do amant, em francês aí. Eu quero aprender francês, que aí lá em Paris ainda. E aí um exemplo da magnetita, né? Ela mesmo lógico, primeiro aí, a magnetita à esquerda, né? Ela pode atrair, é o ímã natural, né? E pedaços de cristal de ferro puro, olha só, 99,97% refinados. Eletrolitamente. E um cubo de ferro de alta pureza, quase 100% praticamente. De 1 centímetro cúbico para comparação. Aqui é 1 centímetro, 1 centímetro Isso. e 1 centímetro. Cubo, né? Os dois é quase a mesma coisa, só que um é mais puro, praticamente 100% puro, né? Só ferro. E lógico, a magnetita aí vai atrair o ferro, né? Justamente. Os chineses foram os primeiros a encontrar aplicações práticas para o magnetismo. No início da era cristã, os adivinhos chineses já utilizavam um precursor da bússola, uma colher feita de magnetita que, colocada em equilíbrio sobre um ponto de apoio central, podia mover-se livremente. Tratava-se da colher que apontava para o sul, sempre presente em seus rituais. Então pessoal, observem aqui, ó, dá uma olhadinha aqui de longe, só mesmo para demonstrar, né? Acho que aqui o professor Décio está com a camisa escura, parece melhor. Então aí seria a bússola um pouquinho mais simples, né? Uma agulha em cima, tá livre, só que aqui ela é difícil um pouquinho de equilibrar, mas... Aí equilibrou, o que acontece? Ela sempre vai voltar, essa ponta, ela está apontando para o norte e azul para o sul. Aí embaixo tem um papelzinho que você equilibra. Mas a ideia aqui é só mostrar você tem que virar, né, que você pode girar e ela sempre vai voltar a apontar para o mesmo local. Porque para não estar na metade certinho, o centro um pouco... Aí, ela sempre aponta para o mesmo lugar, ela sempre tende a voltar. Então é você que tem que girar a bússola e pegar o norte dela e colocar. Isso. Então né? aqui Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui a bússola, olha só. Aí ela vai mostrar. Aí você gira, pode identificar, né? Geralmente o vermelho é o norte, o azul é o sul, né? Então você coloca aí e utiliza. Então, dá uma olhadinha aqui. Esse objeto, né? Pode ser também uma agulha. Você pegar uma agulha, imantar ela, passar ali no ímã, passar bastante uma ponta, você faz o quê? Dependendo do que você pega, colocar no objeto bem levezinho, algo bem leve. Bem fina e pôr na água, ela Exatamente. conseguir movimentar na água. Aí você água parada, né? Um lagozinho. Você vai ter uma bússola para poder se orientar. Lógico que hoje, né? Praticamente tem um GPS muito mais fácil, né? Você consegue se localizar em qualquer lugar que você estiver. Mas aqui é importante perceber que existem vários tipos. Todas elas é o quê? É uma agulha imantada que vai apontar para o polo norte e polo sul da Terra. Simples desse jeito. Tem mais sofisticada, mais incorporada. Eu procurei até que o professor Décio me deu, né? Que é uma bússola que ele tinha em casa, só que eu não achei. Ela era mais toda arrumadinha, né? Parecendo aqueles... Você não conseguiu encontrar, né? Não, mas a ideia principal é agulha. Agulha é o que fez o quê? Orientar todas as frotas, né? Que foram aí. Inclusive aquela bússola tinha uma bolha, né? Uma bolha com água para você fazer o nível, colocar no nível. Senão você entorta aqui sem querer com a mão. Ela acaba caindo. Aí. Ela tem que ser quase livre, né? Então vamos lá, continuando? Continuando então. Vamos lá. Olha aí. No século VI, os chineses já dominavam a tecnologia para a fabricação de ímãs, com a invenção da bússola, o que permitiu o avanço das navegações.
Esses fenômenos, contudo, não despertaram maior interesse. Na verdade, os chineses utilizavam os seus rituais e tal, e não preocupava tanto com navegar com isso, né? Pelo menos até o século XIII, quando começaram a surgir observações e trabalhos mais acurados a respeito da eletricidade e do magnetismo. Se eu não me engano, quando fez aquela famosa antiga Rota da Seda, né, que a Europa começa a ir para a China, ali pela Ásia, é que, se eu não me engano, Marco Polo descobre, traz para a Europa, né, e aí começa o trabalho mais apurado sobre esse assunto. Delas decorrer de imediato a conclusão de que os fenômenos elétricos e magnéticos teriam naturezas completamente distintas, eram separadas, cada um com a sua natureza. Ideia que perdurou até 2 séculos atrás. Só que nós já vimos aí na aula anterior, né, que falou que foi o eletromagnetismo. Isso, foi a união, né, as equações de Maxwell e tudo mais. Em alguns casos separados, tem como fazer esses fenômenos, estudar só eles separados, né? Isso é certo. Opa! Apertei com muita força aqui. Em 1269, Pierre de Maricourt descreve com precisão a maioria das experiências típicas associadas ao fenômeno e que ainda hoje figuram com abundância em livros de ensinos atuais. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Bora lá. Aí. Francês, pelo jeito, né? Então, Maricourt, né? Devemos as nomenclaturas, né? Polo Norte e Polo Sul, associadas aos polos de um magneto e a lei dos opostos se atraem, iguais se repelem, diretamente associada aos mesmos. Então, aí é o ditado popular, né? Também observou que em um ímã, mesmo quando oriundo de fratura de outro, quebrou, né? Você pega um ímã e quebra ele, encontra-se presente sempre 2 polos opostos. Então, mesmo que você pegue um ímã e você consiga quebrá-lo, você vai ter, geralmente, novos polos. Então, pessoal, só dá uma olhadinha aqui rapidinho. Olha só. Aqui eu tenho alguns ímãs, né? Esse aqui eu tenho até medo dele, que é... Tinha quebrado lá por Não, mas é aquele que é perigoso. Porque ele é muito forte, então quando ele puxa... Deixa eu ver aqui, ó. Quando ele puxa, Se não me engano, é 25 kg que ele consegue suportar. Então ele é muito forte. Aí tem os menores, né? Tem esse aqui que você já conhece, que é aquele redondinho. Aqui, ó, redondinho. Esse é mais fraco, é mais fácil lidar com ele. E um objeto metálico aqui. Tem até um pequenininho que algumas pessoas usam, né? Sou desse, sabe? Ó, acho que se der para ver, ó, bem pequenininho, tá vendo? Bem pequenininho. Né? Agora esse aqui não. Esse aqui ele é maior, tá vendo? Só que tem um porém, né? Esse aqui é bem forte, até para tirar um do outro, quando é 2 aqui. Se você errar... Uma vez eu quebrei, eu tinha uns 5, parece, né? Isso. Tentei, eu quebrei. Meu irmão foi tentar, pegou, grudou dele. Ele quebrou, mas... Ele é muito forte. Então, olha só, tem de barra. Esse aqui, ó, outra barrinha. Cilíndrico, né? Cilíndrico. Redondinho, com furo no meio. Poderia ser sem o furo. Tem uns que só são... como se tirasse ele daqui de dentro. Ou esse de barrinha mais simples, né? Então tem vários tipos. Esse circularzinho pequenininho, que quase não dá para ver, mas vai ter alguns aqui, eu vou mostrar um experimentozinho depois, bem legal para ver as linhas de campo. Então, tá vendo? Ó, vários tipos de ímã. E é utilizado aonde? Utilizado esses eletroímã, né? Eletroímã não, ímã de adamante. Eles são muito fortes. Então, eles são utilizados em equipamentos eletrônicos, HD, tem até alunos que já desmontaram, né, que não estava funcionando, para usar esse ímã de neodímio, né? Então, vamos lá? Continuando, então? Olha bem. Ímã de adamante, não. Adamante é do Wolverine. Fala aí bobagem aqui. Pessoal, dá uma olhada aqui. Eu estava pensando na aula anterior, né, do adamante lá da mão do Wolverine, não é isso não, do raio-x. É ímã de neodímio, tá? Vamos lá, continuar. Não tem propriedade magnética. Tem, não. Nem existe, né? E o que eu saiba, não. Mas no Wolverine então, existe. Fenômenos magnéticos. Eu estava pensando no Wolverine. Vamos lá. Magnetismo é o fenômeno de atração ou repulsão observado entre determinados corpos. Lembrando que nós estudamos no início positivo e negativo de cargas elétricas.
magnética, a gente fala de polo sul e polo norte. Isso. Né? Então, são chamados de ímãs, esses corpos. Entre ímãs e certas substâncias magnéticas, como o ferro, cobalto, o níquel, lembrando que alumínio não é, né? Não é todo metal, não é por ser metal. Alguns deles têm propriedade ferromagnética. E também entre ímãs e condutores que estejam conduzindo corrente elétrica. Que aí nós já vimos que a corrente elétrica tem propriedade eletromagnética, elétrica e magnética. Isso. Os fenômenos magnéticos. Todo ímã apresenta duas regiões distintas, em que a influência magnética se manifesta com maior intensidade. Essas regiões são chamadas de polos do ímã. Esses polos possuem comportamentos diferentes na presença de outros ímãs e são denominados de norte e sul. Né? Nosso planeta tem essa orientação também, geográfica. Não confundir o norte geográfico com o norte magnético. Isso. As propriedades do ímã. O ímã, ou ímã, né? Ou magneto, várias palavras você pode utilizar, não tem problema nenhum, é um corpo magnético. Ferros magnetizados, rochas magnéticas, né? O dipolo, ou seja, possui dois polos. Eles possuem a propriedade de atrair outros corpos ferros magnéticos, como eu disse. Tá? Então, olha bem, nós temos aí o prego, né? Isso. Vamos passando aí que tem um Uma efeito moeda, para mostrar uma bússola, a interação com o ímã, né? o norte e o sul aí. Lembrando que tem aquele espacinho, mas é só para demonstrar, né? Que é o norte e sul, mas aí é como se fosse um ímã só. Então, Aí o que acontece quando esses objetos são colocados próximos? Uma moeda, um prego, ali eu não sei necessariamente se é um pedaço de metal, e a bússola. E a questão do norte e o sul não importa, ele é atraído por qualquer lado que você colocar, porque eles não são outro ímã, não estão carregados magneticamente, né? Pode passar então, para mostrar o efeito agora. Isso, olha aí. Então, os objetos vão ser atraídos. A bússola não é atraída, mas se orienta, né? Isso. Certo? Tem-se a impressão de que os polos do ímã são idênticos, mas isso não é verdade, pois suspendendo-se o ímã horizontalmente por um fio atado ao seu centro, olha bem, verifica-se que após uma série de oscilações, ele volta sempre à mesma extremidade, sensivelmente para o norte, e a outra para o sul. Então, por mais que você balança, gira, ele acaba se orientando e voltando para o mesmo início, né? Denomina-se, por isso, polo norte a extremidade que se volta para o norte e polo sul a outra. Temos uma bússola aí, né? A principal característica de um objeto em interação magnética atrela-se ao fato de essa interação mostrar-se particularmente intensa em determinadas regiões e menos intensa em outras, ao longo de sua extensão. Então, nas extremidades tem muito mais, né, intensidade do que ao longo dele, no meio, principalmente, do ímã, se for em barra, né? Ou em caso de tamanho desprezível ao redor dele. Se for muito pequeno, a cada uma dessas regiões de forte interação, dá-se o nome de polo magnético. Evidencia-se que um polo é sempre acompanhado de um polo conjugado, havendo no mínimo dois polos. Então não é possível ter um polo só. Jamais você terá um ímã com um único polo, tá? Tais polos são inseparáveis e juntos formam o que nós denominamos de dipolo magnético, certo? Então, dipolo porque são dois polos. Magnético porque tem propriedade magnética. Colocando-se uma folha de papel sobre uma barra de ímã e salpicando-se limalhas de ferro sobre a mesma, evidencia-se a presença dos polos magnéticos deste. Trata-se de um dipolo magnético. Então nós temos aqui, ó, o norte, o sul, isso aqui são limalhas de ferro, que o ímã está embaixo de uma folha de papel, e aí ele organizou essa limalha de ferro,
certo? Os polos conjugados de um objeto magnético são nomeados, respectivamente, polo magnético norte e polo magnético sul. Certo? Exatamente. Então, Vamos ver, então, porque aí tem os polos magnéticos, né? os polos magnéticos, ímãs ou magnetos. Isso, né? aí está mostrando como é que são, no caso, né, as linhas, né, que saem, como se estivesse saindo, chegando, lembra lá que tem a conversão, né? Sai do norte, chega no sul, né? Isso. Ou sai, A convenção casinha não tem setinha. não tem seta, mas A gente teve considera. a convenção, né? Então, nós temos aí, ó, atração e repulsão. O que vai acontecer? Se tiver aqui sul e sul, ó, eles vão repelir, certo? Ó, Isso. aqui nós temos norte e norte, dois polos iguais, eles vão se repelir. Mas quando você tiver um sul e um norte, polos diferentes, eles vão se atrair. Ok? Isso. Então, vamos dar uma olhadinha agora. Então, pessoal, dá uma olhadinha aqui. Aqui eu trouxe, no caso, dois, né? Dois ímãs. Acho que o professor desce até fica melhor aí. Deixa eu segurar para você aí. Esse aqui, se vacilar, coloca aí na frente. O professor desce tá luz escura, fica um pouco até melhor, né? Oh, tá forte. Isso, mas mostra assim eles... Tô brincando. Aqui são dois, ó. Esse aqui está orientado. Ele está com a pontinha vermelha, né? Se você olhar, ó, vermelho, e o outro lado não tem nenhuma cor. Mas esse outro aqui não. Eu não sei qual é o polo norte e o polo sul dele, mas eu posso descobrir. Justamente. Se esse vermelhinho é o norte, ele vai ter duas opções. Se ele atrair essa parte, eu sei que essa parte aqui é o sul. Se ele não atrair, se ele repelir, eu sei que é norte. Então, vamos tentar? Olha aí. Atraiu. Então, Certo? é Se um é polos norte, o outro é sul. sul. É polos contrários, né? Então E tem agora, dois. se eu virar, olha aqui, virei. Aí o que vai acontecer? Ó. Opa, tá grudando os dois. Então esse outro tá do mesmo jeito, né? Então, mudei. Então tá acontecendo. Desmagnetizou isso aqui, tá? Então, pera aí, eu já vou procurar outro aqui. Só um momento, eu vou colocar aqui esse controle. Voltando então aqui. Vamos lá, deixa eu testar aqui. Vamos lá. Olha aqui, temos dois aqui, vermelhinho e azul, certo? Então, desse lado, ó, ele fica forçando. Esse já gruda direto, esse aqui ainda tem... realmente, esse aqui tá... Ah, pronto, achei. Aqui ele tá, ó, aqui ele tá, não tá deixando, ele tá empurrando, ó. Ó, ele não chega, ó. Só que se eu fizer aqui, ó, o que que acontece? Ele tá atraindo, eu tenho que ser bem no meio. Aí ele não pega, ó, ele puxa pro lado, ó, ele cai para pegar do lado. Então, essa é a questão. Agora eu acho que eu vou testar com esses daqui, pronto. Vamos testar. Polo sul com polo sul. Aqui. Ele não, ó, ele fica, ele não gruda. Pode ver que ele não firma, né? Aqui, ó. Ele joga, ó. Não tá deixando. Só que se ele tá pegando de um lado, tá funcionando como se fosse polo norte e polo sul. Um lado aqui e outro norte. E realmente agora não sei o que aconteceu, mas... A influência do estúdio. Pode ter desmagnetizado mesmo. Aqui Experiência sempre acontece assim. Exato. Vamos continuando que eu vou dar mais uma olhadinha e já descubro aí. Vou pegar mais outros ímãs aqui, vou testar. Vamos lá. Vamos continuar? Lá. Vendo aqui que ímãs ou magnetos, né? Nós temos uma observação aqui. Ó, nós temos, na verdade, uma distância, né? Entre os dois polos. Tem uma força. Se você considerou que aqui é positivo, olha bem, você considerando que aqui é positivo, essa aqui dá sentido contrário, tem que ser negativa. Por isso tem um sinal de menos aqui, ok? Agora aqui, uma distância maior, também vai ser de atração, polos diferentes. Olha bem, claro que se aumentou a distância, você diminui a força diminui pela metade, né? Já vimos as equações de força magnética aí. Do mesmo jeito, um é positivo, outro é negativo, é sentido
ok? Inseparabilidade dos polos magnéticos, não são separáveis, né? Então, voltando aqui, o professor Mac conseguiu achar o ímã correto. Vamos lá, a questão é a posição mesmo, porque aí o de barra ele está se comportando um pouquinho diferenciado. Tivemos a ajuda aqui do produtor, ele teve uma ideia. O que acontece? Dessa forma ele está bem legal, porque aqui ele está atraindo, só não vou soltar porque ele dá uma pancada bem forte. Ó. Prende até o dedo. Prende aqui, ó. O que acontece? Ele está preso. Então, certo. Aí o que eu vou fazer? Como ele é meio difícil, aí aqui agora, ó. Não consegue, né? O mais você force. É bom assim para aparecer, né, ó. Você vê que ele não consegue ficar... Não vai, ele puxa para o lado, né? Então, ó, dá para perceber que não está indo. Ó, ele joga exatamente para o lado, mas aí jogou não dá certo. Então, aí consegue. Aqui, o que estava acontecendo? Aqui está atraindo, perfeito, mostrou. Aí, neste caso, girando, aí ele não pega. Aí ele está repelindo. Eu não consigo juntar as pontas. Ó. Eita, não vai. Mesmo que tente, ó, ele joga para o lado, não vai. Então aí sim, né? isso. Forças Então, mesmo polo. Que a mão da gente é mais forte, a gente consegue chegar perto. Mesmo polo, quando você gira, dá polos contrários. Muda o polo. Então, quando fizer a experiência, lembre que às vezes você uma coisinha de Depende nada e você não consegue. Fez uma hora, não consegue fazer de novo. Isso acontece sempre. Nesse caso aqui foi a questão do ímã de barra, né? Então ele tem diferença. Se eu tivesse com ímãs iguais, aí daria tranquilo, tá? Então vamos lá, continuando. Continuando essa aula, ok? Vamos lá. Os polos não podem ser separados. Enquanto tiver uma única molécula de ferro magnética, né, que é a magnetita, eles vão ser polo norte e polo sul. Então tá aí, mesmo se você partir bem no meio, metade, não fica um norte e um sul, ele faz uma reordenação e vai ter um ímã menor de norte-sul e outro ímã menor de norte-sul. Não tem jeito. Aqui é reorganizado os elementos, tá? Então é impossível você ter um ímã só com norte e o outro só com sul. Não é possível. O próprio ímã material se reorganiza e forma dois polos. Cortou de novo, ó. De novo, forma dois e assim por diante. Quantas vezes você quiser cortar, você vai ter sempre pedaços com norte e sul. Tipos de ímã. Tem dois tipos de ímãs. O ímã natural é aquele da natureza, né? Já está lá pronto e tal, magnetita. E o ímã artificial, aquele que é a fabricação de materiais que possuem propriedades magnéticas. Esse processo é chamado de imantação. Algumas chaves de fenda para motor em lugares difíceis, eles têm essa propriedade de ser imantado, tá? O ímã natural mais comum é a magnetita, pedra vulcânica em que consta óxido de ferro na sua constituição. Os ímãs artificiais mais utilizados são aqueles constituídos de bário, carbonato de estrôncio e óxido de ferro. O ímã de neodímio, esse branquinho que o professor Mac mostrou agora para vocês, é o ímã mais poderoso que existe no mundo, tá? De todos os ímãs, ele é o que tem uma força maior de atração ou de repulsão. Isso. O ímã artificial, por sua vez, pode ser permanente, consegue manter seu magnetismo mediante o uso de materiais ferromagnéticos. Seu magnetismo pode ser perdido apenas de forma temporária, em decorrência de quê, professor Mac? A única coisa que pode é a temperatura. Ou descarga elétrica pode desmagnetizar também, porque esquenta, né? De qualquer maneira, tá? O temporário, ele é um magnetismo adquirido através de materiais paramagnéticos, ele é provisório. Se esquentar, ele deixa de ser ímã e, enquanto não fizer o processo de novo, não volta de novo a ser ímã. Esse permanente não, o natural, ele esquentou, deixa de ser ímã, esfriou, volta a ser ímã normal. Isso. O eletroímã, que é feito através da corrente, está aqui, ó, nós temos formando esse formato aqui, isso é muito utilizado em ferro velho, né? Bobina, ele é uma bobina, e campainhas também, né?
Aparelho capaz de gerar magnetismo mediante a presença geralmente do ferro que está aqui. Ok? Isso. E aqui a corrente elétrica, já falamos aí sobre a propriedade magnética da corrente. O vetor indução magnética, olha bem, vetor indução, agora nós temos já um vetor. Direção, a reta que a agulha se alinha, olha aqui. Né? Sentido, para onde aponta o polo norte magnético da agulha. As linhas de campo, em um campo magnético chama-se linha de indução. Toda linha que em cada ponto é tangente ao vetor B. B é vetor campo magnético. E orientada no seu sentido. As linhas de indução são obtidas experimentalmente. As linhas de indução saem do polo norte e chegam ao polo sul, externamente ao ímã. Essas linhas de indução são representações da variação do campo magnético em uma certa região do espaço e são tangentes ao vetor campo magnético. Então nós temos aí, olha bem, as linhas saindo do norte, chegando no sul. Claro que a setinha a gente não percebe, né? Olha aí, sempre tangente ao ponto, campo magnético, ó, em cada linha de indução, certo? Colocar uma bússola vai fazer esse papel, vai mostrar direitinho que ela se orienta com o campo magnético, a bússola. Olha aí, cada ponto, tangente. E assim, olha a bússola ali, mostrando direitinho que ela é tangente ao ponto. Claro que o sul da bússola aponta para o lado do norte, né? Procurando. Isso. Certeza. Ok? Do outro lado também, ó. Qualquer lado que você colocar, essa bússola representa a direção, sempre está na direção do campo magnético. As linhas de indução. Né? Ok? Bem tranquilo aí, né? Só uma representação. Então, em campo magnético terrestre, né, vimos que um ímã suspenso pelo seu centro de gravidade orienta-se aproximadamente na direção norte-sul geográfico do local. Isso significa que existe um campo magnético criado pela Terra, na direção do qual o ímã suspenso se orienta. Então, ele está dizendo que tem essa orientação devido ao campo magnético, né? Norte geográfico e sul geográfico. E alguma coisa no teto, né, para suspender o ímã. Isso. A Terra exerce sobre uma agulha magnética a mesma ação que um poderoso ímã. A Terra pode ser, então, considerada como um grande ímã, cujos polos magnéticos estão próximos dos polos geográficos. Pronto, Então, tem uma diferença, né? Isso. Um ângulozinho. Vamos lá. O William Gilbert, né? Isso. De fato, podemos associar a Terra a um grande ímã, como o polo sul magnético, aproximadamente no polo norte geográfico, e o polo norte magnético, aproximadamente no polo sul geográfico. Então, o polo magnético ele é invertido em relação ao polo geográfico, né? Quando começou as navegações, usava a bússola e não sabia que o norte atraía o sul. Isso. Não tinha, esses estudos eram separados. Acabou se confundindo, né? A Terra exerce sobre uma agulha magnética uma ação que tende a fazer a agulha orientar-se paralelamente ao campo magnético. Chama-se polo norte de uma polo norte de uma agulha magnética da bússola, né? A extremidade que sempre está voltada para o polo norte da Terra e polo sul, a extremidade que se dirige para o polo sul da Terra. Observa-se que, como o polo norte geográfico da Terra atrai a extremidade norte da bússola, ele deve ter as características de um polo sul magnético. E aí o campo magnético da Terra, no caso, né, protege o planeta dos chamados raios cósmicos, né, feixes de partículas de alta energias que vêm do Sol. Ao se aproximar da Terra, as partículas carregadas eletricamente são desviadas, né, devido à interação magnética em direção aos polos. Essas partículas são desaceleradas ao entrar na atmosfera, emitindo radiação. Aí uma bússola dessa você tinha, né, Médio? Isso, tem, né? Só não sei onde está, mas tem. E aí uma representação, né? Do que seria... Não, aí na frente mesmo, a representação do que seria essa proteção desse campo magnético, né, em relação a esses raios, né, cósmicos. A magnetosfera protege a superfície da Terra das partículas carregadas do vento solar.
é comprimida no lado diurno, Sol, devido à força das partículas que chegam estendida do lado noturno. Eles podem até pesquisar, que já aconteceu principalmente no Canadá, está muito perto do polo, invasões desse vento solar e causou problemas, né? Pode pesquisar na internet que vão achar. Ah, sim. Causou problemas de comunicação, de queima de equipamentos. A visualização desse fenômeno é chamada de aurora. Aurora boreal, né? Ou austral, né? Ou austral no sul. A do norte é mais famosa, né? Isso. Aurora austral lá em Nova Zelândia e a outra do norte na Groenlândia. Opa! Exatamente. Da Groenlândia. Capou aqui. Vamos lá então. Então, pessoal, só dando uma olhadinha aqui, vendo que existem, né, alguns fenômenos naturais que ocorrem comprovando essa situação. Por exemplo, como que existiria um polo norte e um polo sul numa terra plana? Não daria. É meio estranho, porque tem as linhas de campo, e essas linhas de campo, ela passa exatamente na superfície. E na superfície, como é bem distante, até você começar a ver a curvatura da Terra, você praticamente vê, é como se ela tivesse exatamente o quê? Na horizontal, né? Vamos dizer assim, para a gente, né? Aqui na horizontal. Então, se você alinha com o campo magnético. Vocês viram lá, tinha um ímã, e dele sai fazendo aquela volta, certo? Na Terra é a mesma coisa, só que sai praticamente aí tangenciando, triscando a superfície, né? Então você consegue alinhar com o campo. Mais uma comprovação aí vamos dizer assim, que a Terra tem essa forma oval, né? E através de alguns fenômenos ela tem tanto esse poder gravitacional devido à massa, né? E também através de alguns metais, o centro dela, né? O núcleo da Terra consegue ter esse comportamento de ímã também. Até porque se ela gira formal dia à noite, por exemplo, quando nós temos giro sobre si mesmo, fosse plana, como é que ela ficaria girando, né? Isso. O sol estava sempre de um lado, do outro não, só tinha sol. Isso. Eu digo assim que é interessante porque são alguns fenômenos, né, que você consegue entender um pouco e relacionar com a questão da curvatura. Estaria noite se tivesse plana, o sol estaria em todo o planeta na mesma superfície. Exato. E se você, como os terraplanistas dizem que o outro lado não existe, então você não estaria noite, né? Só citando, gente, tá? Só falando assim que tem esses fenômenos que comprovam e também aquela questão que nós falamos das ondas, né, de rádio, a forma que elas são transmitidas, que algumas vão até o espaço e voltam. Tem os satélites, né? Tem até um lixo no espaço de tantos satélites exatamente por causa dessas situações. Então, a questão do ímã que fica bem legal porque você consegue achar em vários locais. Você consegue achar numa caixa de som, você consegue achar aí dentro de um HD, só que aí já são os neodímio, né? Que eu falei ímã de adamante, eu aloprei, né? Mas os ímãs de neodímio, né? Porque eles têm um magnetismo mais intensificado, então ele puxa com maior força. Esse ímã que eu segurei ainda agora, como o Décio falou, ele suporta até 25 kg. Suspender, vamos dizer, 1 galão de água mais 5 litros, comparando se for 1 quilograma para cada litro d'água. Comprar e pôr um galão de água se não tiver ferro magnético que não Isso, eu digo assim, não vai ter exatamente. Água, né? Você vai amarrar ou fazer algum sistema, mas se você pensar em uma pessoa, eu praticamente 65 quilogramas, 3 deles já suporta, 2 dá quase, né? Como a gente falou, tem que ser um pouquinho a mais. Se você prender certinho, você consegue, lógico que não pular, dar impulso. Ah, então segura, eu posso pular? Não, ele segura você ali, equilibrado, segurando devagarzinho. Tem gente que vai e quer pular, quer puxar ou jogar um objeto. Você sabe que a velocidade interfere na força, né? Então vai puxar com maior força, né? Justamente. Então, lembrando que a aula continua. Né? Exatamente. A gente não, a aula continua. A gente também, a gente continua. Também. Vamos lá.